E aí, galera? Nessa videoaula vamos falar sobre organizações internacionais. Lembrando, esse conteúdo faz parte da unidade que tratamos de geopolítica. Bom, nesse slide, rapidamente, vamos entender alguns pontos, também vamos diferenciar alguns pontos, né? Primeiro, entender a diferença entre organização internacional e ONG internacional, né? Aí eu tenho à esquerda nos slides exemplos de ONGs internacionais, Médicos Sem Fronteiras, WWF, Greenpeace, e do outro lado, lado direito, exemplos de organizações internacionais, a ONU como a principal, mas não só a ONU, como outras organizações internacionais. A grande diferença entre elas está na presença dos estados, através de seus representantes máximos ou através de setores dos estados nas organizações internacionais, bem diferente das ONGs internacionais que têm como sigla, né, Organização Não Governamental. Então, em tese, as ONGs internacionais podem até ter parcerias com estados, mas não são formadas por representantes de estados. As decisões do estado, de um estado, não devem influenciar diretamente as ações, os projetos de uma ONG. Já na organização internacional, elas são criadas para atender a interesses desses estados, né? Elas têm como membros principais os estados. Então, tá aí a grande diferença. Por favor, não confundam ONG internacional e organização internacional. Então, galera, aqui destacando ONG internacional e reforçando a diferença entre ONG internacional, quando eu não tenho a presença do Estado, é uma organização não governamental, para organização internacional, que é quando eu tenho a presença de Estados, né? Essas organizações atendem a interesses de Estados. E aí, continuando com os exemplos de ONGs internacionais, além disso, alguns exemplos de ONGs atuantes aqui no Brasil também. Continuando, e aqui nesse slide, alguns exemplos de presidentes ou secretários gerais, diretores gerais de organizações internacionais importantes. Eu tenho ali o Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, o Alberto Fernandes, que é o atual presidente da Argentina e também é o presidente do Mercosul no momento. O Mercosul tem uma presidência rotativa já pré-definida. E o Roberto Azevedo, que é o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, da OMC. E aí, quando eu falo de organizações internacionais, algumas características estão destacadas nesse slide. A primeira aí é que os tratados das organizações internacionais são bastante parecidos com as constituições dos países. Definem ali, determinam ali os direitos e deveres dos países membros, as regras para que aquela organização internacional funcione. Os estatutos dessa organização internacional têm repartição de competência, contendo ali uma secretaria-geral e geralmente o chefe da organização internacional é chamado de secretário-geral. Outro ponto importante é que o estatuto de uma organização internacional é um tratado internacional que vai definir as regras de adesão e de participação na organização internacional. Continuando com as características, basicamente, uma organização internacional deve apresentar uma Assembleia Geral, que é onde os associados membros se reúnem para decidir, para votar assuntos de interesse, e o Secretariado Permanente, que é o que gerencia a organização internacional, né? Convoca as assembleias, organiza as atas, organiza o funcionamento administrativo de uma organização internacional. Continuando, quando eu falo da organização internacional, para entender o funcionamento de uma organização internacional, estão destacados aí 4 itens, né? O primeiro é que essas organizações internacionais elas têm um estatuto e nesse estatuto está definido os instrumentos para que os objetivos dessa organização internacional sejam atingidos, para que os interesses dessas organizações internacionais sejam cumpridos e os instrumentos para que os estados cheguem em um acordo, reuniões, assembleias, tratados. Outro ponto é que todo país membro de uma organização internacional ele tem que cumprir algumas obrigações. Em algumas organizações internacionais, inclusive, para entrar
nessa organização internacional já devem ser cumpridas algumas obrigações. Em caso do não cumprimento dessas obrigações, um país pode ser suspenso ou até mesmo expulso, né? Para um país, para um Estado ser suspenso ou ser expulso, ele tem que deixar de cumprir aqueles pressupostos estatutários, como por exemplo, né, citado aí no terceiro tópico, para pertencer ao Mercosul tem que ser um país num regime democrático de governo. Um outro exemplo aí no quarto tópico, na OPEP, para participar da OPEP, o país tem que ser um exportador de petróleo, né? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, então para ser membro, o pressuposto indispensável é ser exportador de petróleo. É isso, galera. Encerramos aqui essa aula.